trabalho, escutando as histórias do turno diário. Pego meu fretadão, vou ligado, meu irmão, curtido pela internet. Esse é o meu podcast. Pode você é o teaser que corre na via. Pode você é o mundo 6040. Pode você é o teaser que corre na via. Pode você é a viagem trocando as ideias. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus, é bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito: trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com grande prazer hoje que eu recebo Fábio Trindade e Guilherme, dos Parceiros do Transporte, é isso ou não? É isso aí. Sejam muito bem-vindos, os caras que estão conectados comigo no LinkedIn já há algum tempo, não é isso? Sim. O Fábio, a gente já se encontrou na Latibus, no último evento, batemos um papo lá com a galera do Fretadão, que falou de você aqui. Não sei se você viu o recado que eles deram no episódio deles. Sejam bem-vindos. Conta um pouquinho da história, como é que começou essa história aí dos Parceiros do Transporte. Vamos começar com o Fábio. Como é que você foi parar no busão e como que foi essa jornada aí? Até chegar hoje nos Parceiros do Transporte. Agradecer, já vou pedir para se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha aí com os Parceiros do Transporte, quem deixa o like, faz tudo o que tem que fazer. Agradecer o presente aqui que trouxeram. Muito obrigado. Caneta aqui personalizada, bonita. Falei que eu vou guardar ela para assinar bons contratos. Feliz com a presença. Manda bala aí, Fabião. Valeu, Alex. É prazer imenso estar aqui com você, com a tua equipe. A ideia da caneta é justamente essa. A gente tem um ritual de que todo local, todo cliente, todo parceiro que a gente visita, a gente leva essa caneta e sempre com o intuito de que ela venha a ser aí uma testemunha da evolução aí, que você vai ter na tua carreira. Falando um pouquinho da nossa carreira, cara, eu comecei aí bem novo, atuando aí no sistema como cobrador e fiscal, né? Uma cooperativa ali na região de Cotia. E passado algum tempo, aquele saco cheio, aquela operação, a gente sempre acaba passando mais nervoso do que qualquer outra situação. Saí fora, aí fui atuar aí um pouquinho na questão de logística, na questão de cargas, e aí não teve jeito. Em um determinado momento eu voltei, e aí fui fazer um trabalho aí de pesquisa em campo, né? E nesse meio tempo já conhecendo o pessoal aqui, conhecendo o Guilherme, conhecendo os demais membros, e hoje nós somos em 7, né? Então, eu queria saber disso, porque eu vi pelo site de vocês lá, são vários os membros dessa instituição. Como que é uma empresa? Como me traduz aí? Os Parceiros do Transporte hoje, o que são os Parceiros do Transporte? O Parceiros do Transporte, ele nasceu de um sonho. Então, a gente começou nessa questão de cada um querer ter a vontade de atuar e sempre ter o brilho nos olhos, de pegar, de discutir, de debater, não só numa mesa de bar, não só num grupo de WhatsApp e tal, mas... Tiveram nos fóruns tal de transporte também? Desde a época do Fotolog, desde a época do Fotolog. Do bate-papo da UOL? Como que era o bate-papo da UOL? Não, o nosso ele é um pouquinho antes disso, na época do Fotolog. Antes do Orkut ainda. Antes do Orkut, exatamente. Bem antes, né? Tá bem naquela transição. Isso. Então, assim, é uma galera que troca uma ideia já de um bom tempo. E a gente sempre teve atuações dentro das associações de bairro,
trabalhos ali em anexo às empresas, tal, e tudo mais, tanto que em 2018 a gente foi premiado ali pelo pessoal do Conseg do Jardim Ângela como uma das atuações no quesito de instrução contra roubos e furto dentro de coletivos. Que legal isso. Né? E a gente nasceu disso, cara. A gente nasceu de um sonho que não era aquele sonho de acordar e falar, poxa, mais um dia. Não, a gente entendeu a necessidade de que há ali a questão de ampliar a comunicação do transporte. Que legal essa história. Aliás, eu não Entendeu? posso perder a oportunidade de pedir pro pessoal do Jardim Ângela, porque se o Jardim Ângela compartilhar o vídeo, o like lá, já tá tudo resolvido aqui pra gente, né? Porque A audiência vai a longe. audiência vai longe. A audiência Jardim vai longe. Ângela quase uma cidade aquilo ali, né? Sim. É a segunda bacia mais populosa da Zona Sul, né? Legal. Então, resultou em um bom trabalho, né? E a gente fez isso de uma forma para agregar, sem custo, mas que a gente participava das reuniões ali com o professor Newton, que é um dos representantes ali da região, ali de uma das empresas que atuam na região, com os líderes comunitários. Então, uma vez por mês se reuniam ali nas garagens, aí o pessoal vinha, transmitia os problemas, e ali a gente conseguia debater soluções, o que era possível e o que não era, o que poderia se tornar realidade e o que não era. Você dava as diretrizes. O propósito sempre foi melhorar a mobilidade urbana. Sempre. O atendimento à população, essa história toda. O Sempre. propósito era esse. Sim. E aí vocês eram os caras que eram profissionais. Você começou, como você falou, né, no transporte e tal, mas o grupo todo, os 7 parceiros do transporte, todos eles vieram da empresa de transporte ou teve algum que era o cara lá da comunidade ou o cara que estava na sociedade amigo de bairro? Todo mundo teve experiência no busão, não? Todo mundo ele tá sempre aqui na faixa dos 25 aos 30, né? Então, a gente sempre começou do ônibus, se não começou, sempre foi ali uma segunda, terceira passagem, né? Por empresas, mas sempre havia uma vertente que ligava a questão do transporte coletivo. Todo mundo colocou o pezinho na garagem. Todo mundo colocou o pezinho na garagem e com certeza tem diesel na veia. Com certeza. Sempre. 24 horas por dia. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Maravilha. E foi dessa questão de atuar em projetos de pesquisa de mercado, né, de satisfação de marca, que nós entendemos a necessidade de ter uma galera, uma equipe que trate única e exclusivamente da questão da comunicação e do marketing voltada à empresa de ônibus. Você sabe, Fábio, que eu tô na consultoria há muito tempo, né? Vocês sabem tudo e comecei para a internet não foi com o objetivo de virar uma empresa de marketing, o canal aqui também já contei várias vezes, mas eu sempre incentivei por implantar sistemas de gestão nas empresas e naqueles requisitos de norma obrigatório tem lá o marketing interno ou a comunicação interna da empresa, né? Ou eu preciso de um procedimento que diga se a empresa é eficaz na sua comunicação do que ela está buscando, né? E é uma coisa que eu sempre questionei dentro das empresas, eu acho que as empresas precisam melhorar ou investir no marketing interno delas, né? E eu não conhecia o trabalho de vocês, né? Nessa época que eu fazia essas implantações, eu fui conhecer depois de um tempo, mas até hoje eu acho que as empresas ainda são carentes desse trabalho mais profissional do marketing, mais direcionado, né? Hoje tem grandes empresas com estrutura de marketing muito legais que estão aí nas redes sociais, né, fazendo publicação em mídias físicas, eletrônicas e tal. Mas eu acho que se vocês são os caras especialistas do marketing e do busão, é mais fácil já tá aí nessas experiências de vocês, todos os insights aí para aplicação e ajudar, sempre com o objetivo de ajudar a empresa, né, fazer um melhor trabalho e mostrar o lado bom também da empresa, não é isso? Exatamente. É o que eu costumo dizer, geralmente é mais fácil você adaptar alguém do ônibus para o marketing da empresa do que adaptar alguém do marketing para a realidade do ônibus, né? E
Hoje, eu acredito que nesses últimos 3, 4 anos a gente agregou um pouquinho na questão do pontapé com relação a isso. É uma área muito vista de forma negativada pelas empresas, mas que eu acredito que se os gestores pararem ali 5, 10 minutinhos para ouvir o que pode agregar, o que pode trazer de benefícios à empresa, a ideia muda. Um exemplo claro que eu deixo aqui é... Eu e o Guilherme, nós já atuamos no mesmo cliente, porém em áreas distintas, porque a especialidade do Guilherme é planejamento. E a gente sempre era os dois que discutiam de bater na mesa, de, sabe, levantar a discussão num tom acalorado, mas com foco em resolver o problema, né? Então, assim, nós temos um determinado problema de lotação, de quebra de horários em determinada linha. O que a gente tem que fazer para resolver? Não é batendo nas costas, não é de oba-oba. Não é achando jeitinho. Vamos pra rua. Pensando na melhor forma mesmo. Vamos pra rua. O que a tua parte tem a agregar? É isso aqui? Então, beleza. Vai ampliar os horários? Vai aumentar carro nas linhas? Beleza. O resto deixa comigo. Eu vou tratar de comunicar ao cliente, eu vou tratar de estar nos pontos de ônibus com um folhetinho, com um banner que seja... A comunicação que você já conhece que é necessária de acordo com a população, com o público que você está lidando ali. Tipo de cliente. Isso. Eu vou além, eu deixo aqui uma observação clara que acho que você vai até concordar comigo. A gente teve uma ascensão muito grande das empresas de ônibus entre os anos 80 e o comecinho dos anos 2000. E eu enxergo essa ascensão a partir do momento em que nós tivemos ali gestores, gerentes, supervisores, toda a cadeia de comando de liderança na rua. Eu já falei isso aqui no canal. Lá quando eu aprendi, quando eu comecei, o gestor ele tinha que ir na rua. Sim. Isso. Você não pode ficar dentro da empresa, então você não é gestor. Vai pra rua, Era vai assim que eu acompanhar a aprendi. soltura. O empresário estava na rua. Exato. O ônibus dele estava no Sim. ponto final. Né? Exato. E aí, óbvio que eu acho que existe uma evolução do transporte, né? Dos anos 2000 para cá, nos últimos 20 anos aí. E óbvio que você não falta tempo, acho que até para os empresários irem para a rua como iam, porque era um perfil de empresário diferente também. Né? Hoje eu acho que o nível a quantidade de negócios que um empresário hoje do transporte tem é muito diferente do que era antigamente. Sim. Né? Eles tinham lá, era o ônibus, era a construtora, era, né, até um comércio, de repente. Hoje são multi-empresários em vários tipos de negócio. E aí eu acho que falta tempo para o cara dar a atenção que dava naquela época. É uma visão que eu tenho, não sei se vocês compartilham dela. Mas a gente aprendeu assim, que o transporte, para você conseguir o resultado, você tinha que estar lá na ponta. Sim. Não é isso? Até hoje é assim. E até hoje, eu não sou da tecnologia, já cansei de dizer, eu acredito que a tecnologia é necessária e ela precisa, ela está aí, mas eu sou o cara que vou lá no ponto, vou na soltura, Exatamente. vou na recolha da garagem, vou de madrugada para Exatamente. confirmar. Tá tudo funcionando mesmo ou não? Eu acho que são gerações diferentes do transporte, mas fazendo a mesma coisa, transportando vida. Sim. Não é isso? Sim, sempre. Na questão que eu te digo da presença no dia a dia e tudo mais, é uma situação que acaba com que você não perde o senso da realidade. Então você tem pessoal criando, modificando aquilo que realmente precisa, independentemente do fator, mas a partir do momento que você tem a noção da realidade, você pisa no freio ou você se limita a determinados ajustes que vão fazer você perder a sua satisfação. Hoje, quando você tem ali uma equipe de comunicação, de marketing e tudo mais, ela vai atuar de forma com que você ou mantenha ou você aumente o nível de satisfação. Porém, é um trabalho que não é conduzido só pela equipe. Você tem que ter ali um fechamento, né, propício, tanto Sim. com o pessoal de operação, de planejamento, de recursos humanos, tal e tudo mais. Todo mundo trabalhar com a mesma linguagem, com o mesmo intuito.
e transmitir para o cliente aquilo que pode ser benéfico a ele. Sim. A gente passou por essa dificuldade em alguns clientes, que a gente tratava um assunto, precisa de tal tecnologia em determinado horário. O usuário tá reclamando ali, a emissora tá indo lá reclamar desse horário específico. Aí a operação fazia totalmente ao contrário. Olha, você vê. Vou pegar o gancho aqui do Guilherme, aproveitar. E eu vou querer saber, porque você é o cara do planejamento, eu já fui o cara do planejamento também, do curso de gestão de operação, que metade, um dia inteiro é falando sobre planejamento, escala, Sim. execução e controle, que tem tudo a ver com essa Sim. jornada dessa nossa experiência aí. E aí você falou da mídia, né, da televisão e tal, uma coisa que eu sempre falo aqui, a mídia está sempre lá criticando, Sim. né, criticando o ônibus, mostrando o ônibus cheio. E eu sempre digo que o ônibus está cheio para um lado e vazio para o outro. Sim. É assim que funciona o transporte aqui. E já falei dos nossos amigos das emissoras, das grandes emissoras aqui, já repeti várias vezes o nome deles, não vou ficar repetindo de novo, mas que eles não sabem nem o que eles estão falando. Quando eles citam lá, tá vendo? A empresa assim, o ônibus aquilo, o passageiro isso, e pega um passageiro lá e faz uma pergunta que, para quem é do setor, sabe que aquela pergunta está completamente distorcida para essa opinião. Tendenciosa. É tendenciosa. E eu percebi que vocês, além de prestar esse serviço para as empresas, vocês têm lá, né, uma rotina de gerar publicações falando da realidade do transporte, mas muitas vezes também mostrando o lado bom do transporte. Sim. Isso é o cara do planejamento mesmo. E o que você foi fazer nos parceiros do transporte? Porque você não está fazendo programação de linha, na verdade. Sim. Ou está fazendo ainda? Vou dar um abraço pro Datena e pro Rodrigo Bocardi. Isso. Os filhos da puta aí que a gente sabe que Primeiro é, corte. Isso. Já falei, eu não queria. Como que é? O da pena. Da Hein, Pena. brother? Chega da pena. Chega da pena. Da Da Pena- Pena e o Babacard. Não, da Pena e o Rodrigo Bocardi. Um boca mole, cara. Nossa. Eu Ridículo. não vejo mais, óbvio, mas às vezes, dependendo do lugar que você tá, de manhã, depende da padaria, do Meu, bar, do café, tá lá na aparecendo TV. lá. E aí a minha esposa agora, ela já olha e fala, é melhor a gente não ver, porque isso vai dar problema. Pede sua média e seu pão na chapa e o pior vamos que é embora. assim, né? Ele chega no usuário, o usuário já tá nervoso ali com a situação. É todo dia. A gente sabe que vai dar problema. Todo dia dá problema. O cara vai lá. Ah, mas o que tá acontecendo? Hoje que vocês estão aqui, o ônibus tá saindo de 5 em 5 minutos. Todo dia o ônibus sai de 5. Tem ônibus saindo de 3 em 3 minutos em São Paulo. Eles nunca falaram. É. Só mostra quando tem alguém puto porque Nossa. atrasou alguma coisa, porque deu algum problema. Bom, eu já desisti de falar desses caras, já critiquei muito aqui e deixa eles pra lá. Vamos falar do lado bom. O Podbus 64 é o canal pra falar bem do ônibus. Os falar mal já tá lá todo dia, de manhã, de tarde, de noite. A pergunta que eu faço, eu tô fazendo a minha parte aqui, abrindo o canal para vir falar bem dos ônibus, dos profissionais, das empresas, desse transporte. Quando tem que criticar, a gente também faz nossas críticas, Sim, né? Que eu acho que ninguém é perfeito, mas certeza. de forma coerente. eu chamo a atenção das empresas de forma coerente e eu chamo a atenção das empresas. Eu tô falando bem das empresas aqui. Sim. Né? A gente estava falando em off aqui dos busólogos, que vocês conhecem alguns, e tem busólogo que não pode tirar foto do ônibus dentro da empresa. Fala, pô, mas os busólogos só querem mostrar o lado bonito do ônibus, né? Porque eles tiram uma foto, as bonitas fotos, aí eles têm a frescura deles com, né, o problema lá, não pode um copiar a foto do outro, tá? Mas para mim tudo bem, não vou entrar no mérito dos busólogos, não. Mas o que eu tô querendo dizer? Vamos mostrar o lado bom do ônibus. Sim. O lado de dentro da garagem, não só do ônibus lotado. Ele está vazio do outro lado. Sim. Alguém faz uma matéria, o ônibus está vazio às 7 horas da manhã no contrafluxo. Já viu essa matéria aí? Vocês têm que publicar lá no negócio de vocês. Pega um dia para ver só o ônibus está voltando. Eu vou além. Manda aí. Sabe por quê? A partir do momento que você está no transporte, você precisa entender que a questão da superlotação, os horários de pico, não é uma responsabilidade do transporte. Para você conseguir diluir a demanda, como o pessoal que é especialista sonha, mira a bola em cima disso, você tem que envolver todos os setores da economia, incluindo comércio, indústria
terceiro setor. Perfeito. Por quê? Todo mundo, isso eu ouvi uma vez de um grande especialista de transporte. Qual é a necessidade que você tem de uma loja de sapatos abrir às 8 da manhã e o banco abrir às 11? Exatamente. Por que todo mundo tem que entrar, todo mundo não, a grande massa tem que entrar e sair do seu trabalho no mesmo horário? Das 8 às 5. Das 8 às 5, das 8 às 6. É sempre a essa famosa- mesma base. Tem certeza que a culpa é só do transporte? É a só das famosa empresas? movimentação pendular. Entendeu? O pêndulo vai, sentido centro, e depois volta, sentido bairro. E o conceito do transporte é feito para atender essa demanda, né? A gente tá aqui para atender. Só que já saturou. Já tá saturado. E mesmo que você oferte, não vai atender. Eu ouvi de um grande empresário, aliás, um dos maiores empresários de São Paulo, do transporte municipal de São Paulo, numa auditoria, que eu era a consultoria que estava ali assessorando a empresa, e ele falou pro auditor do organismo internacional: meu amigo, os ônibus estão aí. Tem ônibus novos, articulados, e eu tenho mais um monte para colocar, mas não tem onde colocar mais, porque eles estão parados no trânsito. E o trânsito tem relação com esse limite que você está falando que chegou. Eu disse, quem está inscrito no canal já sabe, quem não está inscrito se inscreve. E quem está inscrito, eu já falei bastante sobre isso em outros episódios, até de um estudo que eu fiz de dados que estão lá abertos, né? Logo pós-pandemia, que o horário de pico em São Paulo, pós-pandemia, tinha um pouco mais de 13 mil ônibus às 7 horas da manhã, que é o horário que mais transporta gente, e transportava 600 mil passageiros às 7 horas da manhã. Quando eu pego a frota de 13 mil ônibus e faço a oferta versus essa demanda de pouco mais de 600 mil passageiros em uma faixa horária, eu não tenho 70% de ocupação da frota. Exatamente. Ah, mas o jornal só está mostrando lotado. O vazio que está voltando não está mostrando, porque o ônibus, para voltar pro ponto inicial, ponto do pêndulo lá, ele tem que voltar vazio. Não tem como transportar isso. Então, assim, é um assunto, e eu acho que você falou muito bem, ô Fábio. Tinha que envolver todo mundo. E aí precisava envolver todos os setores para entender que se você pôr todo mundo para trabalhar, começar a trabalhar e terminar o trabalho no mesmo horário, não adianta pôr mais ônibus, porque o ônibus não sai do lugar, que foi o que esse grande empresário falou pro auditor. Eu acho que é nessa linha do que você está falando, né? Tem essa linha e tem algumas outras que envolvem, num primeiro momento, execução de plano diretor. A prefeitura vem lá, faz a reunião com a sociedade, debate, escolhe, acontece sobre a questão do plano diretor. Fala, olha, a gente vai ter aqui determinadas áreas que serão destinadas ao comércio, que serão outras que serão à indústria, outras que serão ao terceiro setor e outras que serão questões residenciais. Algumas pastas, incluindo a do transporte, ela sempre quer se sobressair à frente do plano diretor e modula a sua operação de acordo com o que foi proposto, sem que o que deveria ser feito era quando já estava ali aplicado dentro de uma realidade. Então, assim, hoje quando você fala que nós temos 13 mil ônibus numa cidade igual São Paulo, que a gente tem um pico de 600 mil passageiros num determinado horário, Isso foi logo pós-pandemia, né? Já deve ter mais. Já deve ter uns 14 mil ônibus com 800 mil passageiros, sei lá, deve estar próximo disso aí agora. Isso, exatamente. E aí você tem uma sociedade que ela consome a notícia ruim. Você sabe disso. Você tá aqui, você faz algo para falar bem, você sabe disso. E toma porrada às vezes, viu? E toma porrada. Das empresas, você tá no meio do Isso. monopólio, você também tá envolvido na máfia. Isso. Os caras, cada besteira que eu ouço, mas que eu também não faço, então não ligo. Não Isso. tenho problema nenhum com isso. Então, assim, você tá ali mostrando o outro lado, mas a gente tem uma mídia que é muito tendenciosa, que ela sabe que existe um lado bom, porém, não trabalha isso, e ao mesmo tempo, que me desculpem aqui o pessoal de plantão tal, e tudo mais, mas os órgãos que deveriam fomentar a boa notícia não fomentam. Fomenta.
Eu tenho falado É isso. triste. Entendeu? Não, vamos começar em casa. Você é da empresa, você é do busão, começa a falar bem. Isso. Mas vocês não falam nada. Exatamente. Isso. Ou Exatamente. deixa os outros falar mal também, não se defende. Vamos pra cima, pô. Isso. Falta isso. Então, assim, poxa, porque a linha tal apareceu na reportagem falando sobre superlotação e tal. É a oportunidade que você tem de você mostrar o teu lado da realidade. É ruim você andar no ônibus cheio. É ruim você depender de uma linha que demora. Mas o porquê que ela demora? O porquê que ela tá cheia? Exatamente. É você responder os porquês. É um trabalho que não envolve, acho que, acima de lucro, de qualquer outra coisa, mas você tem que levar em conta o fator de esclarecimento. Pra mim Hoje é em uma questão até de educação. Sim. de Uma educação, questão de educação, comprometimento e, acima de tudo, de consideração com o teu cliente. Eu não falo passageiro, eu não falo usuário, porque acho que isso é de quem trabalha com número e foge da realidade. É cliente. Eu tenho meus clientes, você tem seus clientes, e as empresas de ônibus têm os clientes dela. Mas deixa eu só fazer um gancho aí. Mas quando o cara é do planejamento, aí o cara entra para a parte técnica. E aí, beleza, a gente entende que o cliente da empresa. Primeiro que o cliente é o órgão gestor, através da prefeitura. Sim. Por consequência, o passageiro é o cliente também. Isso é legal. E a gente até usa essa linguagem. Mas o cara que está planejando é passageiro, ele já está dentro da cabeça do cara, não tá? Sim. Para mudar para cliente. Eu até tenho publicação de estruturas de transporte na internet, fluxo de processo, onde o cliente está lá. Na coluna cliente, eu tenho o órgão gestor e tem o passageiro. O passageiro é um cliente também, né? Do primeiro cliente. Mas eu acho legal entender que o passageiro, além de cliente, o passageiro é na visão do técnico de dados, Sim. que é o passageiro pagante, o passageiro escolar, Equivalente. né? Que aí entra numa... Ixi, ainda tem resenha para... Eu até fujo dessa resenha. Mas assim, o passageiro, além de cliente, de população, é humano. Sim. E precisa ser respeitado como qualquer... Aí não é só a questão de ser cliente, né? São vidas ali que tá na mão de um condutor que tem a responsabilidade da empresa, que contrata o motorista, que põe gente lá dentro daquele ônibus para ele carregar, é muito grande. E parece que as empresas só fazem coisa errada de acordo com a mídia tradicional. Sim. Não é Sim. isso? Eu queria até fazer um adendo no que o Fábio estava comentando. Esse assunto, essa questão da polarização dos horários é tão profundo que ele já vem da própria CLT. A CLT já define jornada. A CLT conclui com a ação sindical, já falou, ó, meu funcionário vai trabalhar de segunda a sexta, das 7 às 17. É ridículo isso, né? Pra caramba. Isso é ridículo. Entendeu? Pra caralho. Pra caralho. Então a gente se limita a tem muita coisa que vem lá de cima que a gente perde o total controle aqui na base. Porque a gente precisa criar uma política social melhor. Eu não tô criticando isso, mas eu acredito que pra gente ter uma movimentação melhor, falando de mobilidade, isso tem que ser redistribuído. Aí quando a gente fala, pô, cliente, realmente, é um cliente. Eu, quando vou programar uma linha, tô olhando o número ali. Eu vou ter X carros para atender aquela faixa horária. Só que o meu problema é que o carro que eu preciso, ele tá preso no trânsito, eu não consigo voltar com ele. O que eu vou fazer? Vou ter que aumentar intervalo? Vou ter que colocar mais ônibus. Vou ter que colocar mais ônibus? E se eu não tiver mais ônibus para colocar? E aumentar o custo da operação. Exatamente. Sabe que eu tive falando essa semana com alguns caras que são do planejamento, como você, como eu, que acho que nós já vamos. Tu faz planejamento ainda hoje, não? Sim. Isso é um sim. serviço que vocês prestam lá através dos parceiros? Ou você faz isso? Não, eu sou contratado, sou supervisor de planejamento, trabalho numa empresa de ônibus de Santo André. Tá. E a parte do planejamento passa toda por mim. Legal, entendi. Isso é apresentado para a diretoria, a gente implanta. É muita gente que tem em Santo André. Santo André é uma cidade fora da curva. Me surpreendi quando eu vim para cá. E tô aí já faz 1 ano e meio já. Legal. Que eu tô atuando aqui. Show de bola. Então, aqui a gente segue com
com os parceiros aí. Uhum. Mas você sabe que essa história do planejamento, eu fiz planejamento na Grande São Paulo, em vários lugares, e eu acho que eu tô velho agora para planejamento, porque você tem a cabeça muito boa para fazer esses cálculos, né? Mas eu tava conversando com os caras do planejamento que a vida inteira, e se eu tiver errado, você me corrija aí. Sim. Que você é um cara mais moderno, mais atual do planejamento que tá até hoje. Eu já tô meio aposentado nesse assunto. O que tá acontecendo? Com a alta do diesel, o planejamento a vida inteira fez o quê? Eu encurto o tempo de viagem para ganhar um carro, uma dupla, tal, para economizar. A viagem é com 1 hora, o cara tá fazendo com 55, então eu baixo essa viagem para 55 no dia inteiro, dependendo dessa 1 hora, eu consigo tirar um carro da linha, um motorista, uma dupla de motoristas, Sim. né? Com menos recurso, menos tempo. Mas o que está acontecendo? Eu fiz um cálculo com um cara que era de um controle de manutenção, que trabalhou como inspetor de operação. Uhum. E eu estava treinando ele em alguns dados de controle de manutenção. Falei, cara, já foi da operação, não já? Você sabe como que isso funciona. Vamos fazer uma conta aqui. Quanto custa, quanto a empresa vai ganhar pegando uma linha que é de 1 hora e fazendo os caras correr para fazer em 50 minutos, porque tem motorista que faz, mas eu ponho a linha inteira, com mais de 10 ônibus para fazer. E quanto vai custar esse pé pesado que o motorista vai ter para conseguir fazer? Exatamente. Tá saindo mais caro o diesel do que a economia em horas. Ele falou, putz, olha, mas não pensamos nisso, né? Eu falei, não pensamos, mas o diesel nunca teve no preço que estava hoje. Sim. Né? Sim, exatamente. E se a gente for colocar a depreciação do material rodante, então, pneu, que vai consumir mais. Tudo consome Nossa. mais. Quanto Nossa. mais o cara aperta o pé, mais Sim. consome, não é isso? E gera estresse pro operador, gera estresse pro usuário, porque o operador vai começar a fazer troca de marcha mais truculenta. Então, tudo isso interfere e vai acabar interferindo na qualidade do serviço. E o serviço vai continuar sendo ruim. A gente vai estar com um dado, né, fomentado ali, pensando que vai estar atendendo melhor, mas não vai estar. A nossa realidade vai estar toda distorcida dentro de um parâmetro que não está mais valendo. Tá. E aí tem que ser uns caras malucos, assim, que nem a gente, pra tentar explicar isso de uma forma que seja entendida. É bem didática. Porque é um negócio complicado de explicar, não é? Sim, muito complicado. Porque é só pôr mais ônibus. Eu acho que a grande massa acha que põe mais ônibus que resolve. Porque a mídia rotula isso. Porque a mídia rotula A isso. mídia rotula. Olha, poxa, a gente precisa de mais ônibus, tal, e tudo mais. Porém, entra naquela questão que eu falei. Existe hoje a necessidade de uma transparência por parte das empresas em abordar esses tipos de assunto. Exatamente. Olha, meu ônibus ele não volta aqui a tempo porque a minha faixa exclusiva está sendo dominada por carros. Porque o semáforo lá da rua tal, ele não valoriza o coletivo. Tem semáforo Assim, em São Paulo que ele abre e fecha e não dá conta do biarticulado passar. Não, Exato. não dá. Não dá. E aí fala, você tá pensando no ônibus ou você tá pensando na outra Eu foto? tenho linha que sai carro de 4 em 4 minutos. Junta 6 carros num semáforo. Por conta disso. Não tenho dúvida. ônibus A hoje. gente tá com um trecho crítico. Desculpa te cortar. A gente tá com um trecho crítico. Pô, tem 10 ônibus parados no congestionamento. Ah, vamos colocar mais 10 ônibus. Vai ter 20 parados. Não tem jeito. É o que eu tô falando, não adianta. Aliás, desculpa te cortar, mas eu vou pegar a cerveja pra gente tomar. Por favor. Porque eu acho que Agora ela tá seca. agora tá seco. E aqui não tem mais dessa verde, mas vai da branca também. Tá bom. É cerveja, não é? É cerveja. Acabou. E é Problema da boca, resolvido. Tá gelada. Problema resolvido. Tá gelado. É da boca que tá gelada. Meu pai fala que só Papelzinho existe é isso. 2 tipos de cerveja boa na vida, de graça e a gelada. O resto São as duas. O resto é variação. Essas são as duas, que derivação. tá gelada e é de graça. O resto é derivação. Parece um sonho. Ninguém tá patrocinando, não, né? Vou deixar virado. É, Eu não. não, eles não. Quem tá patrocinando é o meu bolso que tá patrocinando. Ah, não, Pronto. sim. Ó, que agora depois colocar Mas a eu marca também não da ligo, tua não, carteira sabe? ali no- Deixa aparecer, mano. Não tô nem aí pra essas coisas, cara. A marca tá patrocinando, é que nem o curso. Os caras brincam aqui no curso, Uhum. quando o evento é aberto e tal, e eu, primeiro tinha Red Bull. Aí os caras tomavam 4, 5 Red Bull e ficavam 3 dias sem dormir. Teve foto, a gente acabou que nem colocou a foto no episódio.
Depois eu vou mostrar pra vocês. Teve um cara que tomou 10 a Red Bull. Caraca. Ixi, fartou. Aí os caras, pô, mas a Red Bull tá patrocinando? Não tá. A gente tá se fodendo, porque tá tomando 10 é foda, né? 10 é muita Tá. coisa, mas... Mas tomara que o teu plano de saúde tenha um bom cardiologista, né? Porque aquilo ali é, né? Porra! Fartou. Vamos voltar então, né? O mais triste Vamos voltar. Não, só andei. O mais triste é só tomar Red Bull, né? Cadê o whisky? Pois é. Essa parte é mais complicada. Vamos lá. Então, voltando nesse teu adendo, acho que vale ressaltar a questão da importância do que representa o ônibus a nível sociedade. E aí eu não falo só São Paulo, eu não falo Rio, eu não falo só capital, eu não falo só o bairro periférico, a área rural. O ônibus hoje no Brasil é responsável por mais da metade dos deslocamentos da população. Bem mais que a metade. Bem mais do bem que mais da metade. metade. Estamos falando em torno de 54% a 56%. É um número expressivo. Num país que você tem 215 milhões de habitantes, é um número considerável. Por que que o ônibus, como detentor do transporte da maioria da sociedade, não recebe a atenção que deveria Não ter? tem prioridade. Cara, eu já falei em outro episódio, mas eu vou repetir. Eu não sou um cara da política, não sou politizado, não Nem gosto nós. de entrar, mas assim, eu nunca vi nas propagandas gratuitas, que não são gratuitas, né, da televisão, da polícia, eu não vi ninguém falando de transporte. Porque não tem quem use. Hoje, você consegue vender com muita facilidade, em base de teoria, inúmeras outras coisas. Sim. O transporte por ônibus não. Você consegue chegar lá e falar, olha, eu vou colocar um metrô ligando bairro A ao bairro B, mas com ônibus não. Você tem que ter propriedade para falar. Por que que você tem que ter propriedade? Porque a maioria das pessoas usa. E minimamente elas sabem como funciona. Então hoje, o cara que ele é político e que não tem o mínimo de vivência expressiva, ele não consegue fazer isso. É por isso que a gente tem uma política tão defasada na questão de transporte coletivo por ônibus, que não é público. Eu abstenho o nome público. Em tudo que eu faço, em tudo que eu publico, em todas as notas, é transporte coletivo. Por quê? A primeira coisa, o público no Brasil, ele é taxado de ser ruim. Tudo que é público é ruim. Tudo que é público é ruim. Imagina Existe o transporte que ainda é pago, né? E é muito caro. Que é o serviço público que a população precisa pagar. Isso. 2 vezes. Isso. 2 vezes. Paga Mas, 2 vezes. E aí é que tá. Mas por que tem que ser assim? Por que eu não pago o SUS 2 vezes? Que eu vou lá, vou ser atendido, ninguém tá me cobrando. Eu vou pagar um remédio. Mas o ônibus, para eu andar, eu tenho que pagar. Eu sou obrigado a pagar. Por que não subsidia tudo? Exatamente. Né? E deixando claro aqui que não é a questão do serviço público ser ruim. Nós temos muitos serviços públicos bons. Né? Nós Sim. temos muitas pessoas boas. Porém, o que eu estou abordando aqui é a questão da taxação. A própria mídia, a grande massa, taxa o serviço público de ruim. Então, foi uma das coisas que lá no começo, e foi até alvo de algumas discussões nossas, que eu abstive a palavra o público do transporte. Para mim, o público é o órgão gestor. É o cara que toma conta, que fiscaliza, que gerencia, que te dá a diretriz. A empresa e a operação, não. Ela não é pública, ela é coletiva. Legal, eu gostei da ideia aí. Eu nunca tinha pensado por esse lado, até porque eu uso o transporte coletivo ou o transporte público não tinha parado para pensar ainda nesse ponto de vista. Achei interessante. Sim. Porque quando você põe um público no meio, parece que já piora logo. Sim. É igual logo você de cara, falar, função social, é social. Tudo que é social, você vai remeter a uma coisa ruim. Né? Mas quando você consegue distinguir isso daí, você traz um novo conceito. Essa é a ideia do parceiro do transporte. Trazer um novo conceito para o transporte. A gente quer poder modelar a aparência do transporte à vista do usuário, né? O nosso cliente. O cliente, ele
ele tem sido desprezado pela grande mídia em função de algum interesse à parte disso, né? E a gente quer desmistificar isso através do nosso conceito de trabalho. Legal. Legal, eu acredito nisso. E eu falo que eu dou sempre a minha contribuição, né? Toda vez que tem algum colega, alguém da família ou algum desconhecido que, por uma ironia, como eu estava num Uber esses dias e o cara tava falando mal do ônibus e eu tinha saído de um evento de ônibus, eu comecei a explicar para ele como funcionava e depois ele falou, a gente não tinha noção que era assim que tudo isso acontecia no ônibus, ou que o custo da operação de um ônibus era do tamanho que era. Né? Mas eu acho que falta informação mesmo, e essa informação realista e dessa realidade do quanto é difícil e do quanto precisa de inteligência para se operar o transporte coletivo, e não público, mas o transporte coletivo nas grandes cidades. Mas eu acho que, bom, se a gente falar de Podbus 64 e parceiros do transporte, a gente está tentando mostrar esse lado já. Casa muitas ideias juntas. Casa muitas ideias, né? Eu acho legal isso. E fico feliz com a presença de vocês aqui para falar um pouco mais sobre isso, né? São os caras que são do busão. A gente, um pouquinho antes, você estava falando da composição das pessoas aí, dos parceiros do transporte. São 7 caras. E aí eu acho que eu dei uma bagunçada no nosso bate-papo e não falou dos outros caras. Volta nesse ponto e fala, cadê os outros 5 aí dos parceiros do transporte? Hoje, como eu te falei, nasceu de um sonho, né? Que a gente entendeu sempre da necessidade de atuar e transformar o sistema num ambiente melhor para as pessoas. Por questão de expressão, do qual a gente já ressaltou agora há pouco, pelo peso que o transporte tem na sociedade, transporta mais da metade das pessoas. E isso começou comigo, com o Paulo, né? Que você... que ele estaria aqui hoje, mas por problemas pessoais não conseguiu comparecer. Acho que você chegou até a cumprimentá-lo, conversar um pouquinho com ele lá na Latibus. E disso agregou o Guilherme e veio e agregou o Johnny, que é um parceiro imenso nosso, com o Matheus, que é um cara que é fantástico. E quando eu falo para você de comunicação e marketing, a gente fala até de uma questão de uma boa configuração de itinerário para quem tem deficiência visual, para quem tem a necessidade do uso de um óculos que não enxerga direito. A gente trabalha com isso. E o Matheus, ele é um cara que desvencilha isso junto com o Johnny de uma maneira absurda. Legal. Assim, sabe? Legal esse ponto. Eu me recordei, eu estava analisando. Era alguma coisa relacionada à multa de órgão gestor ou reclamações que o órgão gestor mandava para a empresa relacionado a não atendimento a sinal de embarque. Sempre foi um problema em várias grandes cidades, né, que o motorista não atende o sinal do embarque. E aí a gente, né, no trabalho de gestão, esse trabalho que eu faço na consultoria, a gente se aprofundava. E aí me recordou um certo dia que a gente estava tentando achar qual que era a causa de tanta reclamação. E a gente chegou na configuração do itinerário. Sim. Porque, principalmente à noite, quando mudou os LEDs de amarelos para branco, aquilo refletia demais. Ficava ofuscando e aí a gente já tá com óculos meio embaçado, mas meio cansado. Já tomou uma cerveja ali. A hora aquele negócio branco vem, o cara não tá enxergando mais. Sim, sim. A questão da configuração do itinerário, ela não só te agrega no fator de uma boa visualização para o teu cliente, mas até indiretamente, eu acho que indiretamente seria meio desnecessário apontar isso, mas como acho que indiretamente você acaba refletindo até no cumprimento do teu tempo de viagem. Porque ao invés do cliente pegar e parar, motorista, passa no lugar tal, se você já tem aquilo bem visível, bem exposto, ele não vai perguntar para o motorista. Ele vai embarcar, vai seguir e ali na viagem, se existir uma dúvida ou outra, vai perguntar para o motorista, talvez para o cobrador, se for o caso da tecnologia embarcada, da tripulação embarcada, né?
Então você tem ganhos que vão além da questão da expressão visual, né? E aí a gente tem, dando continuidade à questão do pessoal da equipe, a gente tem o Kaique, que junto com o Paulo são os caras que desenvolvem toda a arte, toda a metodologia de comunicação que nós possuímos. Então, tudo aquilo que a gente pega, que a gente senta, que vai rabiscar no papel, é os caras que transformam aquilo em realidade. Desde uma simples publicação para uma mídia social até as artes que veicula em campanhas de conscientização e tudo mais nos ônibus. Eu costumo dizer que a maior vitrine que existe nas cidades é o ônibus, né? Então, a partir do momento que você tem ali uma clientela que observa o teu ônibus no dia a dia, e de repente, vamos supor, a gente está no mês de novembro, você veicula lá, adesiva um ônibus com a campanha. Eu tô vendo, eu reparei que você tá aí com o amarelinho e o azulzinho das campanhas, né? Sim. A nossa equipe o ano todo ela utiliza o brochezinho na cor amarela, porque o amarelo ele simboliza a questão do Maio Amarelo, que é a questão do mês de conscientização e prevenção aos acidentes de trânsito. Certo. E a gente trabalha muito isso, não só de forma profissional, mas de forma pessoal também. E tem o setembro também. Tem Sim. o setembro, que é destinado à questão da prevenção de suicídios e tudo mais. Então, a gente utiliza a cor amarela como a nossa cor secundária. Recentemente, nós estilizamos nosso logotipo e tudo mais. Nós deixamos com uma base azul, mas nós nunca abandonamos o amarelo. Legal. Porque remete à questão da atenção. Então, toda vez que você vê algum de nós em algum evento, alguma coisa, a gente vai estar com um lacinho amarelo. Legal. Sempre. E o remete à atenção é do semáforo amarelo, lá que eu me recordo. Isso. Exatamente. É uma das campanhas com que, na maioria dos nossos clientes, a gente trabalha com mais intensificação. Por quê? Principalmente no mês de maio. Cara, eu fiz uma publicação essa semana no LinkedIn falando da importância com que tinham até na década passada da integração entre forças policiais e agentes de trânsito nas escolas. Pode parecer bobo. Uma aula faz todo ali sentido. de Eu não vi, mas hora... eu vou atrás da publicação para... Faz muito sentido. Cara, pode ser faz bobo, todo sentido. Uma questão de você pegar e você colocar um agente de trânsito durante 1 hora dentro de uma sala de aula, explicando, ensinando para as crianças a importância de, mesmo numa rua contramão, você olhar para os dois lados antes de atravessar. Você começa a conscientizar, você começa a mostrar a importância de fazer o certo no trânsito. E isso reflete na questão da redução de acidentes. Eu falei recentemente sobre esse assunto, mas eu vou retomar, porque se você fez uma publicação e é um cara que conhece demais desse cenário que a gente vive, isso não era para estar lá na grade escolar das crianças já? Para explicar como é que funciona isso? Ou tem muita coisa para explicar e ninguém quer falar do ônibus? Como que é isso? Eu volto atrás e vou lá na questão do plano diretor, que eu falei para você que na maioria das vezes acaba se sobressaindo, algumas pastas tendem a atropelar algumas às outras na questão da organização do transporte, e ao mesmo tempo não existe um fomento para isso. Não existe. Tipo, para resumir, assim, para traduzir, Sim. Eu disse, eu não sou um cara muito da política e nem dessas questões aí, mas não dá ibope o negócio. Sim. Mexer com isso... Então, eu acho que dá. Mas por que não usam, então? Dá. E o curioso é que os recursos de multa, de infração de trânsito, são destinados para esse tipo de função.
são destinados para educação de trânsito nas instituições. Mas de tudo ensino. que é destinado é usado no lugar do Exatamente, destino. é. Esse é o grande problema. Mas que na Exatamente. maioria das vezes são aplicados apenas em escolas particulares e não nas periferias. Então, mas não faz sentido E isso, aí- cara. Não faz sentido Não isso. faz sentido. E aí, faz o sentido. que acontece? Aonde está a maioria dos acidentes de trânsito que envolvem crianças e... Tá na periferia. Está na periferia. Tá na periferia. Eu vou dizer, eu tenho 2 filhos, eles estão em escolas particulares, mas não é pra lá que tem que ir. Tem que vir da periferia e pronto. A informação, Né? ela... Eu tenho os filhos na escola particular hoje, mas eu nasci na periferia, estudei e me formei na periferia. Sim. Alex, eu... Pelo fato de trabalhar nessa parte, eu acredito que a informação ela tem que ser universal. Ela tem que atingir a todos os públicos. Você não pode privilegiar um bairro nobre e deixar de lado a periferia, mas também não pode privilegiar a periferia e deixar de lado um bairro nobre. Você tem que universalizar isso. Então, a partir do momento que você tem os 50% de cada lado, todo mundo ganha. Mas só tem um jeito de fazer isso. Juntar a população. Se as pessoas entenderem que isso é importante. Porque quando você cai, a comunicação tá na... Se a comunicação do transporte tivesse, óbvio que é uma hipótese, só na mão do Podbus e dos parceiros do transporte, a gente não ia alcançar. Sim. Né? A comunicação do transporte hoje está, principalmente, como falamos, na mídia, na Sim. TV aberta, Sim. né? E que ali é um negócio aquilo ali. Né? E aí, independente da classe ou da região, aquele sinal chega da mesma forma. Mas o que estão falando lá não existe equilíbrio sobre aquilo. Exato. E aí, se a população não entender que aquilo ali é do jeito que é e que tem coisas mais importantes, e é por isso que a gente falou que talvez se esse assunto fosse pauta ou fosse matéria, sei lá, o que tivesse uma participação na grade, né, de ensino, sei lá qual que é o termo correto aí para essa situação, eu acho que poderia ajudar. Mas é muito mais a população acordar e entender que nem tudo que a gente está vendo, ou na internet, ou na televisão aberta, e até aqui no canal, é a verdade absoluta. Sim. Agora, se eu tiver só um canal de consulta, eu vou ter que acreditar nele. Exato. E aí entra Esse é o o perigo. fator que, além da questão da ampliação dos canais de consulta e de comunicação que fazem você arremeter uma informação de qualidade, uma informação agregada, que seja verídica, não há nada melhor do que o boca a boca. Com certeza. Então, assim, nós já trabalhamos com campanha de conscientização. Como eu te falei, nós já atuamos, junto com alguns clientes, o fato de abordar campanhas temáticas e de conscientização voltadas à questão de saúde, por exemplo. Outubro Rosa, que vai lá tratar do câncer de mama, do câncer de colo de útero, querendo ou não, é a doença que mais mata a mulher no nosso país, Sim. né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra vertente que trata também Novembro Azul, tal e tudo mais, câncer de próstata, que atinge os homens. Pode parecer algo bobo, mas quando a gente começa a tocar isso, as pessoas passam a ver o ônibus de uma outra forma. Como eu te falei, o ônibus ele é a maior vitrine que existe. E eu vi, acho que foi num bate-papo que a gente teve até lá na feira ou até depois por telefone, eu vi que vocês estiveram envolvidos em algumas campanhas bem legais assim, que tiveram resultados interessantes, não foi isso? Sim. Qual que você julga hoje que essa aqui foi a top? Talvez não foi a primeira nem a última, mas qual que é a mais marcante aí para vocês? E aí que você possa aí contar um pouco mais de detalhes sobre essa campanha. Acho que é do autismo, né? A do autismo é... A do autismo. Eu fiz uma publicação recente também sobre isso. E foi a que mais comoveu a gente. É demais, né? Foi a que mais comoveu Como a é que gente. foi essa campanha aí? Conta um pouquinho pra gente. Cara, Como é que um entenderam negócio que o assim, autismo era um assunto importantíssimo, que a gente sabe que é, Sim. e que o ônibus tinha que se meter nisso para fazer uma campanha e mostrar que o ônibus também tem essa participação com essa questão hoje do autismo. A campanha, transporte. ela começou em 2020. E foi através de um diretor de uma empresa que a gente atuava. E aí tinha aquela questão, ele era pai de uma criança autista e tudo mais. E nós começamos a entender um pouco mais a situação.
Aí a gente pegou e foi pesquisar. A primeira cidade que tinha feito isso, uma campanha, foi somente Juiz de Fora. Sim. E aí era a única. Falei, poxa, acho que tá na hora de talvez criar algo aqui, né? Vamos lá, criamos um design e tal e tudo mais. Levamos, diretoria aprovou, órgão gestor aprovou. E aí a gente começou a abordar algumas temáticas voltadas ao autismo, mas sem muito conhecimento. Cometeram erros, não? Porque muitas vezes quando a gente faz isso, eu estou dizendo porque eu já fiz, não na questão do autismo, mas a gente aborda sem muito conhecimento, às vezes a gente dá umas escorregadas e um negócio que era para ser legal, às vezes é criticado, mas o propósito do negócio é bom. Nesse aspecto, assim, a gente não cometeu erro. O erro que a gente cometeu foi acredito que tenha sido divulgar demais. Ou Sim. ter ultrapassado algumas barreiras. Mas por quê? Mas o seu propósito é levar a informação, cara, quanto mais... O propósito foi Sim. assim, cerca de 15 dias antes do lançamento da campanha, do carro e tudo mais, foi aprovada a lei Romeu Mion, que ampliava ali a questão dos direitos das pessoas com TEA, né, que é o transtorno de espectro autismo, e criava ali a CIP-TEA, que é uma carteirinha de identificação da pessoa com autismo. A partir disso, foi a base com que nós usamos para divulgar o que não era abordado em nenhuma circunstância em São Paulo. Aliado a isso, veio a questão da autorização do uso dos assentos preferenciais, além das classes já destinadas, idosos, que é o amarelinho, tinha que ter o colorido para o autismo. E aí veio lá a inclusão do lacinho colorido com a questão do autismo. Esse foi um boom. Eu acredito que foi um acerto. E referente a isso foi em 2020. No ano de 2021... ainda naquela crise, na questão ápice de pandemia e tudo mais, vamos fazer alguma campanha? Não vamos, porque estamos sem verba, tal e tudo mais. Veio a necessidade de replicar a mesma arte no ônibus e tal, porque acabou sendo um sucesso. Então nós transformamos a questão desse cliente nosso com um ponto positivo. Que já era naquela versão do quebra-cabeça coloridinho, sim, que é o que a gente vê agora. Isso. E aí a gente sempre teve os colaboradores, motoristas, fiscais, sempre muito engajado com a gente. Eles gostam desse tipo de coisa. Eles gostam. Eles então, adoram assim, esse tipo de coisa. É uma causa. É uma causa e eles se identificam muitas vezes. Tá muito além de uma campanha, é uma causa. Deixa de ser, eu acho que deixa de ser o transporte de passageiro frio para transportar o cliente, vidas e pessoas. Exato. Então, assim, a gente usou a mesma arte e era algo com que a gente não gostava. A gente não gosta de replicar trabalho. E aí a gente pegou e se viu na necessidade... Tá querendo sempre fazendo um desenho melhor. Sempre. E aí, às vezes, o planejamento ficava bruxo da vida com a gente, que a gente tinha que parar carro, tal e tudo mais. Mas não tem jeito. A gente quer trabalhar a imagem também. Mas é um carro só, pô. Não vai prejudicar ninguém. E, cara, isso... A partir do momento com que nós lançamos a segunda edição, a gente viu a mesma arte ser replicada em várias outras empresas. Sim. O que, num primeiro momento, deixou a gente meio bruxo da vida. Mas, cara... Mas aí os caras estão replicando porque vocês fizeram um trabalho foda. Depois que nós vimos que causou um impacto social grande... A gente falou, poxa, a gente acertou, em cheio. E a gente viu sair em uma, em duas, em outras 3 empresas. A mesma arte. A mesma arte. Criada por vocês. Criada por nós. Eles pegaram ali e não me pagaram. Mas aí a gente pegou e falou, poxa, a gente acertou numa causa social. Show. E aí o propósito vale muito mais do que a Exato. perda do que levaram a arte de vocês e usaram. A gente teve uma situação assim, que me marcou bastante. Eu não lembro o nome do motorista lá da 750. Washington. Já manda um abraço pro Washington, que eu não Washington, sei. um abraço. Eu nem sei quem é o Washington, mas eu já gosto do Washington. Vou deixar um abraço pra ele, porque eu acho que vem história bonita. Motorista, gente boa, que tem
uma experiência na questão da tratativa com os filhos e tal, na questão do autismo, absurdo. Nossa, Legal. É um cara sensacional. foi Se um dia impactante. você quiser entrevistar um cara ligado ao transporte, numa rotina operacional que tenha que se transformar em 10... É o Marcos Mion do busão. Exato, Já exato. tá É ele chamado. mesmo. Exato. Washington, já tá chamado. Depois você passa o contato direto Passo, aí ele passo. mesmo. do Podbus 64 pro cara ver se ele gostar, se ele assistir, gostar de vir aqui A gente e compartilha trocar essa com ele. experiência. Claro, claro. Porque, olha, a história dele, Alex, foi muito marcante. Ele tem um filho, né, com TEA, e ele levou a família inteira dele para ir ver o ônibus do autismo, para acompanhar. A gente tem vários registros dessa campanha que foi feita, e uma pessoa da empresa lá que a gente prestava serviço se doou a ceder as camisas, né, do autismo para a família inteira. Legal, tipo Nossa, presenteando, né? Sim, aí eles deram uma viagem com a gente lá, foi sensacional. Eu não tenho dúvida, gente. Eu não tenho dúvida. E assim, eu acho que precisa de mais. Precisa. De mais publicidade positiva e uma publicidade que não é só uma publicidade, né? Vocês quando desenharam o primeiro quebra-cabeça colorido para plotar num ônibus, pensando na campanha, eu acho que vocês não tinham noção Do peso social. do peso que isso tinha ou da emoção que gera quando você vê um motorista, né, como Sim. é o caso do Washington que vocês citaram, que tem casos de autismo na família e levou lá para ver aquilo como uma arte, como uma Sim, coisa legal cara, eu acho que é um A negócio. gente tem operadores parceiros, né, que sempre estão com a gente nessas campanhas. E ele foi o único que pediu. Ele chegou até a gente, ó, por favor, eu gostaria de dirigir o carro. Eu tenho um filho com transtorno e eu gostaria Ele quis de dirigir o ônibus. Tivemos Não é dois. arrepia, Foi ele, né? Ele queria participar. Nós tivemos também uma outra operadora, mulher, Ah, é verdade. a Alzira, Verdade, Alzira. né? Verdade. Que Abraço pra Alzira. também Vou deixar meu abraço para a Alzira também. Já está convidado. Depois, quem vocês acharem que, principalmente dessas histórias bonitas de Sim. campanhas, e aí quando a gente fala de campanha, fala de uma campanha de autismo, e aí mexe muito mais com a gente, né? Sim. Porque a gente sabe do quanto é difícil, sim, né? Para os pais e para um motorista que ou que está na madrugada ou que está na noite e termina a jornada dele do transporte, vai para casa cuidar da família. Sim. sim. É algo surreal. assim, E a que- Alzira, que vocês estavam você- falando, como que. A Alzira também, ela tem uma história muito parecida com a do Washington e ela sempre esteve muito presente com relação às campanhas que nós tivemos. Então, assim, eles sempre foram os dois pilares. E aí, no mesmo ano, no Dia das Crianças, nós recebemos autorização de trabalhar uma arte voltada ao Dia das Crianças. E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos todos os filhos de colaboradores que possuíam o TEA, nós fotografamos eles e estampamos em um ônibus Que legal. para poder rodar nas linhas de operação da empresa. No ano seguinte, no caso em 2022, nós conseguimos expandir isso a nível comunitário, porque nós fechamos parcerias com as instituições de ensino da região. Nós tivemos apoio e contato de uma associação de mães que tinham os filhos com TEA, e nós conseguimos promover um encontro onde nós conseguimos reunir ali, não todo mundo, porque é impossível parar uma empresa de Sim, ônibus em claro. 100%, mas conseguimos um número considerável ali de colaboradores, em torno de 150 colaboradores. 150 não, desculpa, cerca de 170 colaboradores, mas a participação comunitária foi em torno ali de umas 200 pessoas. E ali nós utilizamos o teatro de uma das instituições de ensino da região, e o pessoal pode trocar experiências. O quão era dificultoso, às vezes, conseguir embarcar num coletivo, como que um motorista poderia agregar no dia a dia. E foi com essa troca de experiências que nós conseguimos levar em conta a importância e mostrar a nível de sociedade
que o autismo também tem espaço. Tem demais, assim, tem espaço e eu acho que é um assunto muito difícil, né, Sim. de falar, até porque hoje a gente precisa tomar muito cuidado, até às vezes falando da parte boa, né, do incentivo, até ajudando muitas vezes, a gente precisa ter cuidado com isso. Vocês são os caras que estão aí nessas campanhas voltadas à população mesmo, essas dificuldades, né, essas campanhas de saúde. Sim. E o autismo, ou TEA, como você tem chamado, é uma coisa que está no Brasil e no mundo inteiro. Sim. Né? E nas nossas famílias. Sim. Né? E eu não sei por que tem o preconceito ainda, como tem preconceito de tudo nesse país, que é uma grande besteira isso. Sim. Mas não era para ter preconceito. Eu acho que era para ter os heróis que são, né, a família e os que cuidam, né, dessas pessoas, que aí não vou nem dizer só crianças, mas vou dizer dessas pessoas que tem o TEA. É um assunto que me emociona. Até eu fiz uma publicação lá de uma empresa de Cotia com o pessoal de trânsito. Olha como parece que as coisas são misturadas. Uhum. Você falou que começou em Cotia. Eu estive em Cotia, o pessoal do trânsito estava promovendo, junto com o setor de ensino, dentro da garagem, uma palestra sobre o autismo. E levaram crianças para dar depoimento lá, né, que tem TEA, e os pais, e fizeram um evento legal para mostrar para o motorista do ônibus, né, a realidade, o outro lado que às vezes também outras mídias comuns não mostram, né, e fazer essa relação, né, da família que tem ali a criança ou a pessoa com TEA com o transporte. E eu achei tão bonito, e o cara que estava promovendo isso, o instrutor, me mostrou, e eu falei, eu vou publicar esse trabalho que vocês estão fazendo aqui no LinkedIn. Eu publiquei, não sei se chegaram a ver, mas depois eu mostro para vocês. E eu publiquei só para dizer, a gente precisa falar disso com um pouco mais de liberdade, para as pessoas começarem a entender melhor isso, e o preconceito diminuir, entender que isso acontece, é difícil, mas que tem muita gente empenhada, e que tem muita gente com o propósito de fazer da vida dessas pessoas um mundo melhor. Exato. Né? E o transporte não é diferente. Tanto que sempre que a gente lança uma campanha nova, tem uma ideia, né, de alguma campanha, ou vai dar continuidade a uma que teve sucesso no ano anterior e vai implantar, a gente chega com o motorista, treina ele, sensibiliza ele com a causa, porque não adianta nada eu colocar um cara lá para dirigir um ônibus e só tá lá para mostrar o ônibus. Ele tá no ônibus colorido, ele não sabe qual é a cor, não adianta, ele precisa entender. Mas eu acho que os motoristas, ultimamente eu tenho percebido, e vocês comentaram aqui que eles participam até, muito mais do que era antigamente. Sim. Porque na minha época de fiscal e que tava ali direto com eles, de muitos anos atrás, eu acho que vocês estão jovens, não estão? Eu tô falando de mais de 30 anos atrás. Não, aí a gente já tava ali já engatinhando. Ainda vou chegar lá. Vai chegar lá, então. Mas naquela época o motorista e o fiscal aqui eram os ogros, que não estavam nem aí pra nada. Sim. Você não vai pintar meu ônibus de colorido. Aqui ninguém vai mexer, não. O ônibus é meu. Sim. Eu acho que o motorista de hoje é muito diferente já. E se ele tiver atenção, que eu acho que ele merece, eles participam de tudo. Eles só precisam de informação e de incentivo. E aí eu acho que entra o marketing, não só aí dos parceiros do transporte, mas das empresas. E quem tem dificuldade vai lá, procura os parceiros do transporte para fazer vamos dizer, esse barulho. Vamos falar nossa língua, fazer o barulho lá para os caras entenderem que o negócio pode ser legal e pode melhorar e pode ajudar todo mundo também. Sim. Exato. O ônibus, como eu te falei, além dele ser uma vitrine muito grande, ele chama atenção quando ele está além daquilo que ele te oferece. Então, se você tem um ônibus da mesma cor, do mesmo tamanho, passando todo dia, no mesmo horário, com o mesmo motorista, ele não chama atenção. A pessoa nem vê mais isso. Mas se ele tiver um lacinho ali na frente, ele vai se tornar diferente. Falar, opa, peraí, tem alguma coisa diferente ali. E aí ele vai pegar, ele vai ver aquele ônibus, ele vai
ele passa a enxergar o nome da empresa. Eu não tinha visto por esse lado, eu achei interessante. Eu não tinha pensado assim. Da questão do chamar a atenção. Eu não tinha pensado nisso, eu achei legal demais. Sim, isso. é aí que você vai entender. Mas é que tem hora que eles colocam coisas no ônibus que eu acho que chamam atenção e fica feio, e aí eu falo, mano, não precisa disso, deixa o ônibus no meio tradicional. Mas aí é quando os caras não é do parceiro do transporte e erra lá no planejamento do marketing lá. Quando você tem um Kaique e um Paulo trabalhando em prol disso, de um design mais completo, que não vá poluir, mas que te chama atenção, você tem uma outra vertente. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, a gente foi lá e criou as páginas da empresa. Essas páginas, num primeiro momento, o que a gente faz? A gente vai lá e divulga, num primeiro momento, aos funcionários. Olha, a partir de hoje, tal, a empresa possui aqui e tal, as mídias sociais você e fala tal. Só para ficar claro, são páginas eletrônicas. São mídias sociais, Entendi. né? Então a gente vai lá, num primeiro momento, funcionários, olha, colaboradores, convidem os amigos de vocês. Geralmente quem é amigo está próximo do colaborador, mora próximo da empresa. Se mora próximo da empresa, a chance que você tem de que eles usam o transporte da empresa que ele trabalha é absurda. Maior. Então você consegue absorver. A partir do momento que você consegue ampliar isso para bairros mais distantes, mas que existam a mesma operação, você tem o despertar da curiosidade dos seus clientes. Então, poxa, olha, eu vi um laço. Poxa, ele me deu um lacinho. Ele me deu um folheto explicando para mim o que era o câncer de mama. Ele deu um folhetinho para mim explicando o que era o câncer de próstata. Ele deu um folhetinho para mim falando para mim ter cuidado no meio da rua porque é maio amarelo. E tudo isso, todo esse material, essas mídias são criadas pelos são parceiros criados do por transporte. nós. Sim. A partir daquele momento que houve uma diferenciação por um dia, 2, na operação que resultou dessas pessoas, as pessoas vão buscar a informação sobre essa empresa. Ela passa a prestar atenção nos detalhes. Então ela vai entender que o ônibus ele é operado por uma empresa, que o motorista representa uma empresa, que a empresa está ali realizando a operação, mas que tem um órgão gestor ou uma secretaria ligada a ela. E ela vai buscar essas informações. E aí é onde ela vai pegar e vai pesquisar isso na internet. E aí é onde ela vai pegar, ela vai enxergar, ela vai poder observar e acompanhar aquilo com que é feito em prol da sociedade, em prol do colaborador, em prol do cliente. E aí ele passa a entender que o transporte ele não é uma simples prestação de serviço. Ele pode ser uma vitrine de anúncio, ele pode ser uma vitrine que exponha cuidados de saúde, cuidados pessoais, cuidado no trânsito, cuidado no dia a dia. Tem todos esses fatores. E aí, isso faz com que se aumente a satisfação do cliente. Não tenho dúvida. Eu acredito que, se não faz, a maioria das empresas deveriam fazer uma pesquisa de satisfação anual com seus clientes. A maioria das empresas hoje que mantêm certificações, elas não tem lá algum critério de avaliação de satisfação. E o critério mais tradicional era uma pesquisa de satisfação com o transporte. Mas que se ela for fechada e ela não tiver abertura para o cliente também entrar nessas outras questões, talvez não apareça. Mas eu acho que é uma ideia. Eu queria que vocês deixassem para achar. Se a gente tiver aí alguma empresa que segue a gente, que está assistindo e quiser buscar uma campanha diferente com os caras que são diferenciados aí no setor, que conhece, né, do busão, como que eles te encontram? Deixa o contato, a gente depois escreve aí na descrição também o contato, mas como que acha hoje os parceiros do transporte? Qual o melhor caminho aí? Nós estamos aí nas plataformas de interação, né? Facebook, Instagram, mais ativamente agora no LinkedIn, né? E lançamos recentemente aí o nosso site, parceiroscomunicação.com, né? Lá você consegue achar alguns exemplares do que nós já realizamos, trabalhos com alguns clientes, né? Os contatos e tudo mais. Eu vi que tem algumas notícias lá também, uns artigos,
Isso, alguns compartilhamentos, é isso? Nós temos o site, o parceirosdotransporte.com.br, que está parado por enquanto, mas deve voltar brevemente com a questão de notícias e tudo mais. A gente deu essa pausa desse tempo justamente para poder reestruturar, né? Questão de negócio, criar um novo portfólio, lançar uma nova logomarca e criar produtos que sejam atrativos às empresas de ônibus, com valores acessíveis, com planejamento já previamente dedicado para cada área. Então nós temos ali já todo um aparato que a gente consiga atender com satisfação e qualidade as empresas de ônibus atuantes hoje no... Legal demais. Tá aqui com a gente os parceiros do transporte. Não deixa de se inscrever no canal Podbus 64. A gente vai deixar na descrição também aqui o link do site aí dos parceiros do transporte, o contato que vocês permitirem, a gente já coloca na descrição do vídeo. E aí eu tenho 2 perguntas para finalizar. Aí vocês vejam aí quem vai responder qual. Qual que é a próxima campanha aí que vocês têm já planejada? Aí não precisa nem dar todo o cenário, tem coisas de campanha que a gente não pode falar antes, né? Mas qual é a próxima campanha aí que está engatilhada para esse final de ano? Né? Não sei se já foi da Copa ou se vai vir do Natal, coisas desse tipo. Eu queria que vocês falassem sobre a próxima campanha e qual que é uma campanha que é o sonho de vocês. Assim, eu queria fazer essa campanha porque essa daqui vai ser foda. Vai ser uma campanha que aí essa é a do busão mesmo, que ainda não foi possível fazer. O projeto que hoje nós temos engatilhado, que na verdade nem o Guilherme sabe porque eu recebi a informação hoje, o negócio é hoje primeira de manhã, mão. Hoje de manhã, nós fechamos um acordo com uma instituição de ensino pública na Zona Sul de São Paulo, e a cada 6 meses nós vamos reunir líderes comunitários e vamos discutir o transporte na região. A ideia é trazer todas as demandas que existem por intermédio deles e fomentar isso, direcioná-los da forma correta a realizar os ajustes voltados à necessidade desse local. Qual era a outra? Desculpa. A outra é qual que é a campanha que vocês sonham. Assim, eu queria muito fazer essa campanha, que não fizeram ainda, mas uma coisa diferente, assim, bem voltada a esse sonho de... Porque eu sou parceiro do transporte, vou e estou trabalhando com essa publicidade, vamos dizer. Qual que seria uma campanha essa que talvez já tenham feito até, mas a que vocês mais gostam? Eu acho que hoje a gente precisa valorizar um pouquinho mais a mão de obra do sistema. Não tenho dúvida. O In-Company é primordial. O In-Company é o que a gente mais almeja, assim, expandir. Alex, Realmente. quando hoje a gente tem um déficit de mão de obra muito grande no sistema. Eu falo isso em todos os episódios e falo isso em todos os trabalhos que eu faço. Hoje eu tenho um trabalho que eu não sei se eu já falei para vocês, que começou lá no LinkedIn há uns 5 anos atrás, quando eu comecei a entender o que era o LinkedIn, e que graças a Deus eu tenho muito orgulho de fazer isso, e aí é a minha dívida comigo mesmo e com Deus, sabe? Eu rodei muito tempo sem óleo e sem água, como a gente brincou, e sempre fui do busão e do transporte e tal, e nem sempre eu tive a cabeça que eu tenho hoje, mas aí eu escolhi como propósito de vida também ajudar o próximo, e eu tenho feito isso através do LinkedIn, dos contatos que eu tenho pelas redes sociais, de levar a vaga ou o currículo para se conectarem. E no último ano, com orgulho, eu já consegui conectar mais de 100 pessoas em um ano, né, do cara que estava desempregado, que tem um currículo, com a vaga de uma empresa, e fazer essa conexão, né? Eu acho que a gente precisa continuar com essa jornada, que não é só uma jornada, agora é uma guerra contra, né, esse lado do profissional e do humano que está sendo desvalorizado. Sim. De tempo em tempo. E no caso do transporte, eu
não canso de falar porque os caras transportam vidas, né? E aí, cada empresa que eu vou hoje, eu não sei a experiência de vocês, mas toda empresa que eu entro hoje tem uma placa lá que precisa de um motorista, precisa de mecânico, eletricista, precisa de auxiliar e em todos os setores, né? Então eu falo, pô, mas cadê a gente? Não tá faltando emprego? Vem pro transporte, vamos promover o lado bom do transporte, mostrar o lado bom para as pessoas entenderem que pode se fazer carreira também no transporte, né? Pega o exemplo, hoje é um cara de planejamento, vocês são empresários hoje que estão aí, né, com os parceiros do transporte, e tem várias histórias legais aqui no canal Pode Bus 64, quem começou como auxiliar ou como cobrador e que hoje são gestores, que são empresários, que têm seus negócios também, né? Eu acho que falta mais também algum incentivo, mas eu acho que o incentivo ele demora para vir. Se os caras do marketing conseguir fazer uns trabalhos legais, isso já é um incentivo de fato pro nosso setor. Sim. Quando eu falo para você da valorização da mão de obra, vai além do que a gente conseguir modificar a escala de um motorista para poder participar de uma campanha, para ele poder participar de uma palestra. Pois é, vai muito além. Né? A gente tem, em todos os setores, a gente tem bons profissionais, mal profissionais, e a gente tem que começar a valorizar os bons profissionais. A gente lida com isso todos os dias. De ver um funcionário que sai insatisfeito porque ele precisou de um tempo e a empresa não conseguiu ceder, do cara que veste a camisa ali o tempo todo e na hora que precisou a empresa falou não. Então, assim, a gente está vendo muito número, mas não está vendo o resultado e a consequência disso. A gente tem hoje, a maioria das empresas tem um corpo operacional mais interno do que externo, e o resultado disso é notório para quem está na rua. E por mais que nós tenhamos um corpo interno muito maior, não consegue absorver toda a demanda que existe. Então, assim, eu tenho que valorizar o cara bom, eu tenho que valorizar o cara que se destaca, o cara que recebeu um elogio. Eu tenho que trazer ele, dar um papel simples que seja, mas agradecendo pelo bom serviço. Eu preciso pegar esse cara que não me teve uma falta, que cumpriu todo o protocolo, todo o procedimento certinho, premiar esse cara. Exatamente. Nós vivemos uma era que tudo é colocado na ponta do lápis. Mas com aquilo com que pode ser surtido de forma negativa e que em algum momento gerou um número positivo para o gestor ir lá e apresentar. E eu manter isso. Eu percebo esse ponto que você está colocando, mas eu percebo em algumas empresas já essa mudança de frequência, que eu vou chamar assim, tá? Sim. Essa mudança de frequência de entender que não é como sempre foi a vida toda, de porrada e de que qualquer coisinha vira um problema, das empresas entender que a mão de obra tem um valor muito maior do que só o número que está na escala, que vai operar aquele carro X e vai transportar Y de passageiro. Eu tenho percebido essa mudança e tenho, inclusive, publicado nas redes sociais quando essas mudanças ou quando algumas ações chamam minha atenção. Nesse sentido, eu acho que a gente pode estar sinalizando um caminho que já é percorrido por algumas empresas, né? Alguns itinerários aí, como a gente fala no nosso setor, que já estão sendo operacionalizados, mas eu acho que falta muito ainda, né? E eu acho que a participação aí dos parceiros do transporte, e do Guilherme e do Fábio, aí, eu acho que é indispensável para a gente evoluir nessa jornada de buscar uma melhor imagem do setor. Sim. E promover um transporte melhor também, não é isso? Sim. Até queria fazer um adendo no que você comentou, no que o Fábio colocou aqui. É muito triste no transporte a subqualificação de um departamento. O que antes era um fiscal, hoje é um auxiliar de operação, que tem a metade do salário. Mas você sabe que isso não é uma coisa de agora, tá? Porque eu já publiquei o meu primeiro registro e eu tinha atividade fiscal, só que na época, nos anos 90, tinha o fiscal e aí criaram o despachante.
E eu fui registrado como despachante, ganhava metade do que o fiscal, mas fazia o mesmo trabalho. Sim. Então isso não é nenhuma questão agora atual, isso eu acho que já vem sendo praticada já há muito tempo no nosso país, e não é só no nosso setor, isso Sim. é no país, é de buscar um jeito de que o custo se reduza. E o Sim. custo da mão de obra sempre foi o maior custo da maioria dos negócios, vamos dizer assim, né? Não hoje tanto, porque hoje tem outros, não vou nem generalizar outros tipos de negócio, vamos falar do transporte. A mão de obra sempre foi o maior. Agora está sendo o diesel por conta da última alta, mas sempre existiu uma tentativa de baratear esse custo que sempre foi tão alto, com várias alternativas, vamos dizer. Essa era uma dessas, uma mudança de função, um pagamento de uma outra forma, de uma hora complementar, como a gente que está no setor sabe o que é. Salário emocional. O salário emocional. Mas então, eu acho que é isso, cara. Mas eu vejo um movimento singelo, pequeno, de alguns empresários pensando diferente no humano agora. Olhando de um Olhando jeito diferente. de uma outra forma. Quando eu sou muito pragmático em dizer que quando você trata de mão de obra não é custo, é investimento. Custo você tem com diesel, com pneu, com peça. Quando você vai adquirir um ônibus e que tu vai pagar a tua mão de obra, não é custo, é investimento. Porque se você não tem os dois, tu não lucra, cara. Não, então, mas se você partir do princípio, aí eu vou chamar tudo de investimento, que para transportar a vida, qualquer coisa que você fizer, o que você Exatamente. tiver Qualquer que... vírgula é um... Vai ser investimento. Exato. E vai ter retorno. Vai ter retorno, não tem Exato. dúvida. Então, assim, é legal saber que nós estamos caminhando nesse princípio mais urbano, mas eu acho que vale até deixar o recado com que isso seja um processo que seja acelerado. Nós já vivenciamos isso aí em torno de 15, 20 anos e nós sabemos que nesse tempo sobrava mão de obra e agora está faltando. Tá faltando demais. Sim. Então, assim, não é questão somente do qualificado. Respeito o diploma de todo mundo, cara. Mas transporte é brilho no olho. Principalmente diesel na veia. Diesel na veia. Principalmente na operação. Principalmente na operação. É sangue no olho, cara. É brilho no olhar. É o cara pegar e falar: poxa, eu quero fazer isso aqui. Eu quero viver disso aqui. Então, assim, óbvio, é importante você pegar, se qualificar ali e tudo mais. Mas hoje, infelizmente, acho que infelizmente é a melhor palavra, nós vimos tantas outras áreas crescerem com cursos, tal, aprimoramento, faculdade, e o transporte ele ficou para trás. Ele estagnou. Nós temos ali a questão do curso do técnico em transporte terrestre, que foi crescer, chegou bem e tal, e aí foi minando, a procura foi pouca, e aí o pessoal pega e vai migrar para uma logística, para uma administração. Em uma das universidades, das escolas aí que o pessoal comentou aqui, não sei se foi a Zumbi dos Palmares, que declinou lá o curso foi de... lá mesmo? Eu Sim, não formei lá. sim. Você é daquela turma também, então? Mas eu sou duas turmas antes. Sim. Então, conheci a Thalita, o Eduardo, acho que a Daisy, que estudou lá também. Conhece todo mundo, então. Conheci. Pessoal, legal. conheci. Mas você vê, ó, se tivesse continuado com isso aí, estava formando gente. Só que você falou, já veio uma meia dúzia aqui. Sim, exatamente. Sim. Então, assim, nós temos hoje a questão não só de pegar e ter a questão do brilho no olhar, como também valorizar a questão dos cursos existentes no mercado, como é o que você faz. Sim. Então, Curso de Gestão de Operação, gente. Em 2023, vamos lançar uma turma aí, ou final de janeiro, começo de fevereiro. Eu vou depois mandar o link lá para vocês colocarem aí no canal, aí nas redes sociais. Já pode matricular a gente também, tá? Opa, aí, ó. Isso. Temos já 2 inscritos aqui na próxima turma. Então, Alex, é assim, é muito importante pegar quem faça, quem tenha o brilho no olhar, quem tenha vontade de aprender e, sobretudo, quem sabe proceder da melhor forma possível nas diversas situações que o transporte passa. O transporte ele não tem rotina. Não tem. Cada dia é uma novidade. Cada dia é uma novidade. Então, assim, todos os cursos eles vêm para agregar? Vêm. Mas
melhor do que você ter toda aquela noção, é você saber o que fazer numa circunstância atípica do ramo. Esse é o melhor pontapé. O que é diário. Entendeu? Todo dia acontece, né? Todo dia acontece alguma coisa. Então, assim, não só eu, mas como a equipe toda, a gente tem sempre acho que como uma diretriz nossa mesmo, isso sem vertente alguma, de valorizar os professores que nós tivemos. Sim. Então a gente teve as pessoas que nos ensinaram como faz, as pessoas que nos instruíram, as pessoas que nos corrigiram, as pessoas que apontaram. A gente valoriza muito hoje aquilo que nós temos como professor. Que legal. E até hoje eles instruem a gente muita coisa. Sim. A gente pede socorro, eles estão lá disponíveis pra gente. Isso é muito legal. Eu acho que essa disposição, ela é muito legal. Sim. Né? E você falou do curso e tal, apesar de eu ser o cara que criou o curso, que é o instrutor, às vezes tem cara que chama de professor, eu falo, eu não sou professor. Eu sou o cara que está tentando só fazer essa conexão mudar. Né? Essa conexão que é comum hoje no nosso setor, de ser uma conexão diferente, de ensinar e de aprender também, porque eu levo conhecimento de cada um que vem aqui ou que vai lá no curso também, mas fico feliz aí com essa visão de vocês, né? Tanto do Fábio quanto do Guilherme, dos parceiros do transporte aí, que estão buscando... Vocês estão indo por vários lados aí, por várias vertentes aí, como você falou, mas é sempre buscando o mesmo propósito, de transformar não só o transporte, mas essa experiência melhor para o cliente, né, ou para a população, e acho que para todo mundo. É isso então. Infelizmente a nossa viagem tem que chegar ao fim aqui. Deixa aí, Guilherme, seus agradecimentos finais aí, o abraço pessoal dos parceiros do transporte, para os colegas aí dos grupos e suas conexões aí, porque a gente vai ter que fechar a porta e finalizar o negócio aqui. Tá certo. Primeiro eu gostaria de agradecer o pessoal dos parceiros, né? Paulo, Johnny, o Matheus, Kaique, que tá sempre com a gente aí acompanhando. Gostaria de agradecer pessoas especiais que, né, são, igual o Fábio falou, são os nossos professores, Wagner Chagas, Silene, Xingai, Levi Oliveira, pessoal ali dos órgãos gestores. Também só monstro aí, só Sim. gente... Sim, né? são pessoas só gente que incrível estão aí. ali com a gente sempre. Estão Show. apoiando a gente sempre. O Clóvis, lá da Move Paulina, que abriu as portas pra gente fazer uma visita lá na garagem, tem uma grande parceria com a gente. Um abraço pra Legal. ele também. Um beijo pra minha mãe. Te amo, minha neguinha. Deus te abençoe. E pra todas as conexões do LinkedIn aí, muito obrigado pelo apoio, pela troca de informações, e contem comigo, contem com a gente. Está sempre à disposição para aprender e no que puder ensinar também. Maravilha. Transporte é conhecimento também. Muito obrigado, viu, Alex, pelo espaço. Obrigado pelo pessoal da produção também, a Jana, seu irmão. Esqueci o nome dele, mas... É o Bis. O Bis. Ele não é Buzz, ele é Bis. É o Bis. É business. É business. Pra misturar ali. É o Bis. É o Boa. Bis. Tinha que fazer uma piadinha antes de... Cara, eu agradeço demais a presença e eu não tenho dúvida que tem muito propósito aí nessa jornada. Só falou gente fera aí só, conheço a grande maioria deles, né? Porque são grandes nomes aí do transporte e são professores e não Sim. tenho dúvida disso. Espero que vocês prosperem aí com esses grandes objetivos que tem aí com o transporte. Fabião, prazer ter você aqui. Mais uma vez, agradecer a presença. Obrigado pelo presente, obrigado pelo bate-papo aqui. Deixa aí seu salve final aí pra galera do transporte. E aí a gente parte depois dessa. Show de bola, Alex. Agradecer primeiramente a Deus, né? Pela vida que nós temos aí, família, a equipe que nós temos, que apesar dos altos e baixos que a gente já passou por todo esse tempo aí, é um pessoal que sempre esteve junto, nunca ninguém abandonou o barco, nunca ninguém pulou fora. Apesar de um atrito ou outro, mas sempre tem, né? Mas o É importante normal, é que tá todo mundo faz junto. parte. Ainda bem que tem, né? Agradecer a você, sua equipe aí, pelo espaço dedicado, pelo bate-papo, pela troca de experiência. Acho que é válido isso. E principalmente por entender e ver que a gente não está sozinho em alguns ideais que a gente carrega.
com nós mesmos, agradecer aos nossos professores aí que sempre estão juntos, além do que o pessoal que o Guilherme já ressaltou, pessoal que já trabalhou com a gente, nossos clientes, pessoal que a gente tem uma parceria bem forte aí, a Regina e o Cristóvão lá da SP Urbanos, pessoal da MTU, das empresas que, mesmo não clientes, que a gente tem uma parceria muito grande, tudo mais. E é isso. Só tenho a agradecer aí pelo espaço e conta com a gente. Eu acho que quando a gente parte do princípio de que a gente quer fazer alguma coisa pro bem, a gente vai longe, independentemente do que a gente vai encontrar aí de obstáculos no meio do caminho, mas a gente vai conseguir chegar até onde a gente quer e vamos pra cima. Amém. Agradecer Que Deus abençoe. O pessoal do Fretadão também, o Luiz, verdade. Os caras falaram bem de vocês, também falaram mal também, tá? Ah, sim. Não, pra caramba. Acho que tem mais a falar mal do que a falar Com bem. Mas se certeza. veio aqui e falou bem, eu já agradeço já. Galera do Fretadão, os caras tudo gente fina demais. A gente se divertiu bastante aqui, bateu um papo sobre grandes. transporte. Os caras são Pessoas do imensas. bem total. Eu tô sempre muito feliz, eu sempre falo isso aqui no Podbus 64. Estou sempre muito feliz de conseguir, né, dar continuidade com essa viagem aqui desse canal e poder receber aqui profissionais, pessoas e conexões como vocês, que são da área e conhecem muita coisa, está tentando aí novos objetivos aí para buscar um melhor transporte, uma melhor imagem e tudo isso. O propósito de vocês, eu acredito neles e é por isso que fiz questão que viessem aqui. Eu cobrei a sua presença aqui no episódio dos caras do Fretadão. Eu falei, o Fábio, mandei mensagem pro Fábio, não sei se ele vai vir, mas vieram aqui e eu tô feliz com a presença, agradeço demais os parceiros do transporte, todos os seguidores aí. Vocês falaram, né, dos professores. Eu tive muitos professores também no transporte. O Alex, eu já disse que eu não inventei nada disso que eu faço hoje. Tudo eu aprendi, mas os meus grandes professores estão no chão da garagem. Sim. Né? Eu aprendi com empresários e diretores e gestores, mas eu costumo dizer que o que eu sei hoje, o que eu entrego hoje lá no meu curso de gestão de operação, eu aprendi com motorista, com fiscal, com mecânico, Com certeza. eletricista, com meio oficial, com o pessoal que estava fazendo. Né? E cada experiência boa que a gente vai buscando, eu ia trazendo para esse conteúdo até formar... até ter esse formato, né, do curso de gestão de operação. Tá todo mundo convidado para o próximo evento, quando tiver já a data, os procedimentos lá, eu vou mandar o link para vocês verem aí como é que vai ser. Desde já desejo muito sucesso aí aos parceiros do transporte, todas as conexões. A gente tem que fechar a porta, soltar um maneco, mas antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Que Deus abençoe, né, o projeto de vocês e o itinerário de vocês nessa jornada bonita que tem. Vamos com Deus, até a Valeu, próxima. Alex. Tamo junto.